Antena Zero. Des anarchistes, des anarchistes. Alô, alô, amigo e amiga, seja bem-vindo ao Antinomia, programa semanal da Biblioteca Terra Livre, em parceria com a rádio Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Eu sou o Edu, estou aqui mais uma semana abrindo alas ao Antinomia ao lado de Adriano. E aí, Adriano, tudo bom? E aí, Edu, tranquilo? E ao lado do Vitor. E aí, Vitor? Salve, beleza? Beleza? Boa. Adriano de volta então, depois de uma semana de ausência, nossa voz aveludada. Fala um pouco mais aí. Olá, você! Os ouvintes. Caro ouvinte. Não, agora não tá mais aveludado, velho. Agora tá falhando, né? Tá falhando essa voz aveludada aí. É, a gripe ainda. Então, tá se recuperando, ó. Tem até um própolis pra você aqui. Boa, Pega valeu. aí. Voz aveludada, nossa língua portuguesa tem umas expressões bizarras, né? Porque o que seria uma voz aveludada? Um veludo? Alguém já gosta do veludo no seu ouvido? É prazeroso? É uma isso? voz macia, uma voz que você sente um aconchego. Fala mais, Adriano, fala mais. Agora eu tô até me convencendo agora. É tipo aquela cobertinha, sabe? Aquela especial que você, no quando frio, você é pequenininho, no frio, que entendi. você fica abraçadinho. É tipo essa voz. Tipo, entendi. Numa sexta-feira chuvosa, assim, um cobertor. Isso. Entendi. E, Vitor, deixa eu comentar com você uma coisa. Porque a gente tava falando semana passada de trabalho, que trabalho é uma merda, né? Você viu a notícia do Janot, a entrevista do Janot? Vi não, fala aí. Você não viu? Não vi, cara. Vocês não viram? Eu vi hoje de manhã correndo, achei muito louco, achei melhor não comentar em sala de aula, porque é polêmico demais. Foi um episódio que você lembra no impeachment que faziam piada que o Brasil é o House of Cards, lembra isso? Lembro. Aí ressuscitaram aí com essa entrevista do Janot, que ele falou que em 2017 ele entrou armado, Rodrigo Janot, né, o ex-procurador da República, ele entrou armado no Supremo Tribunal Federal, querendo matar o Gilmar Mendes e se suicidar. Ah, que da hora, hein? No dia seguinte, que a gente ontem teve uma votação importante em relação à Lava Jato também. E aí que corre-se o risco das decisões serem anuladas. 90% das decisões serem anuladas. E aí você tem essa notícia no dia seguinte, por isso que eu fiquei um pouco cabreiro, assim. Falei assim, mano, o que essa notícia tá querendo... Provavelmente um uso político, né? Provavelmente. Mas eu gostei da parte que ele narrou, né? Isso, que ele entrou armado, que ele quis matar o Gilmar Mendes e depois se suicidar. E sabe o que fez ele voltar atrás? Fala. O bom senso. Olha só. Eu falei, bom nossa, senso. é um cara cheio cara de bom cheio, senso, né? Tá lá cara? no talo de bom senso. Meu Deus, genial. Mas eu gostei também porque aí Viu a só, gente vamos vê... liberar as armas então, porque é só as pessoas terem bom senso. Exato, aí não usa, não é? Foi o bom senso que impediu ele de usar. Viu? Mas eu gostei dele porque eu senti uma empatia com ele, sabia? É Em mesmo? certo sentido? Porque você quis se matar já uma Não, vez. isso nunca. Ou Mas eu matar alguém. Eu já tive muita vontade de matar colega de trabalho. Ah, Você isso nunca é. teve isso? Claro, né? Então. Óbvio. Bom, agora depois desse preâmbulo, vamos começar aí falando de matar, né? Vamos falar de guerra de classes. A Amazônia está na ordem do dia. Nas últimas semanas, a quantidade de queimadas foi tão alta que as fumaças alcançaram o Sudeste, chegando a transformar o dia de São Paulo em noite. Em seu discurso na ONU, Bolsonaro capitalizou a visibilidade da Amazônia, jogando a discussão para seus interesses. Bom, Adriano, o que você achou do discurso do Bolsonaro da ONU, em primeiro lugar, e em segundo, sobre esse tema específico da Amazônia e também da questão indígena? Bom, acho que tinha uma expectativa em torno do discurso do Bolsonaro, que ele tá sendo muito pressionado, né, tanto internamente, mas principalmente, acho que externamente, algumas lideranças
internacionais estão cobrando uma postura diferente dele e um compromisso maior com a causa ambiental. Acho que é a primeira vez que o governo brasileiro está ativamente sofrendo a possibilidade de ser boicotado economicamente por conta desse tipo de ação. O Bolsonaro tem tentado se defender usando algumas estatísticas que são estatísticas que mostram para a opinião pública que supostamente a Amazônia está sendo preservada, que supostamente a área cultivada do Brasil e o desmatamento é muito menor do que as pessoas têm a percepção. E aí, para isso, ele tem usado, como usou no discurso dele, uma série de comparações com países europeus. E a gente, obviamente, sabe que o processo de desenvolvimento industrial e o processo colonial é um processo marcado na exploração e na destruição da natureza. Mas a gente também tem tido, pelos dados oficiais, e a gente está falando de dados oficiais, um aumento significativo dos focos de queimada esse ano em relação aos últimos anos. A gente tem tido um aumento das áreas de desmatamento na fronteira agrícola da Amazônia, que é aquela área ainda de floresta preservada, mas que está no encontro com as terras que são usadas para agropecuária. Então, o que tem se dado, acho que é importante a gente entender, eu acho que aquilo que a gente tinha entendido desde o começo com o processo eleitoral do Bolsonaro, que seria uma sensação de impunidade por parte dos grileiros, por parte dos latifundiários, por parte dos agroboys, por parte das mineradoras, de poluir, de matar índio, de matar população ribeirinha, de tacar fogo nas coisas. A gente teve o Dia do Fogo, que foi simbólico, que uma série de jornalistas conseguiram ter acesso a conversas privadas de WhatsApp, e nisso se consegue ver a intencionalidade por parte de alguns dos grupos que estavam tacando fogo. A gente tem regiões como, por exemplo, a de Alter do Chão, também queimando, e uma quantidade de focos de incêndio muito maior do que a dos últimos anos. Uma série de relatos, ou seja, a gente está num contexto em que tem se percebido uma carta branca para isso. E o Bolsonaro está usando estatísticas que não necessariamente são do governo dele e não necessariamente dão conta de mostrar a complexidade da relação. Quando a gente olha para isso, então, a gente vê que o Bolsonaro está, de alguma maneira, tentando mobilizar números para atender a uma certa expectativa do eleitorado dele e, eventualmente, de alguns parceiros políticos, em especial Trump, que ele fez muitas menções. Acho que tem... Nesse movimento que o Bolsonaro fez desde a chegada dele em Nova York, ele usou um dos elementos talvez mais claros de uma posição populista, apesar de ele supostamente criticar o PT exatamente por isso e criticar outros líderes, que eu acho que inclusive devem ser criticados pela sua posição populista, mas ele usou de uma estratégia, acho que barata, que foi colocar um colar indígena em cima daquele terno safado dele e parecer uma pessoa solidária à causa indígena. E no discurso dele, inclusive, no discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU, ele se colocou como um defensor da questão indígena, mas propondo uma outra política indigenista, né? Propondo uma política indigenista desenvolvimentista, baseada na extração dos recursos naturais das reservas. Em especial, colocou a questão dos Yanomami, da riqueza toda. E, obviamente, a gente não se ilude com isso. A gente sabe que a questão indígena para o Bolsonaro é uma questão de conseguir, desde o período eleitoral, desde antes das políticas que ele tem afirmado, tentar transformar essa terra em mercadoria, vender para o capital internacional, que é o que ele tem feito, explorar e fazer com que os indígenas peguem o dinheiro dele, o parco dinheiro que vai ser oferecido para as comunidades indígenas, e que eles sobrevivam com aquilo onde eles conseguirem sobreviver. Não, eu não sei vocês, assim, mas quando eu tava lá assistindo o discurso do Bolsonaro e tal, aí eu comecei a pensar assim, cara, peraí, ele tá na ONU, ele tá fazendo a abertura, né, da ONU, da Assembleia Geral, e, mano, tipo, eu falei assim, mas ele não, com quem que ele tá falando? Isso é um ponto, né? Esse é um ponto importante. Porque, tipo, eu me senti muito mais o público do Bolsonaro, do discurso do Bolsonaro, do que a galera que tava lá, da ONU.
né? Então, na realidade, ele tava falando pra gente, né, aqui pro Brasil, Pro público interno. pro público interno, do que necessariamente pra galera que tava lá, né? Eu acho que, na verdade, ele tava... Primeiro, até vou dar o crédito, né? Porque a análise não é minha, mas é de um podcast que se chama Petit Jornal, que tem um professor de Relações Internacionais que se chama Tanguy Bagdadi, que ele falou que o Bolsonaro ele rompeu uma tradição do Brasil em abrir o discurso da ONU, que, em geral... mesmo na época que não eram os presidentes, porque essa tradição, salvo engano, é desde a abertura da ONU, né, de 1948, que é o Brasil que abre. Mas quem inicia a tradição do presidente falar é o Figueiredo, em 82. Agora que o Figueiredo parece que foi mais suave, né? Mais brando do que o Bolsonaro. Né, parece que foi. E desde o Figueiredo, hein, a gente tá falando do Figueiredo. Mas desde o Figueiredo, havia uma tradição do Brasil fazer realmente uma abertura da Assembleia, ou seja, comentar a pauta da Assembleia. Então você pega os assuntos que estão ali e o Brasil coloca seu posicionamento. E o Bolsonaro foi o único que não fez isso, segundo o professor lá do Petit Jornal. E aí entra essa questão. Bom, se ele não fez isso, se ele rompeu essa tradição que já estava consolidada na diplomacia brasileira, então com quem ele falou? Eu acho que tem esse lado, ele falou aqui pro público interno. Por exemplo, que porra que ele vai em Nova York falar de mais médicos? Exatamente. Falar lá aquele papo que é bizarro, né? Que ele fala tanto que os cubanos eram vítimas, porque eram explorados pela ditadura cubana, que não deixava que suas famílias viajassem pro Brasil, como ele fala que também eram guerrilheiros. Então ele consegue falar as duas coisas contraditórias na mesma fala. São médicos esquizofrênicos que vieram pra cá, Exatamente, eles têm bipolaridade, dupla personalidade. Dupla personalidade. Mas ele também vai pautar temas que são internacionais, que é dessa nova direita, né? Ele vai falar de marxismo cultural. Sim. Ele vai falar de globalismo. Lembrando vai falar mal da ONU na ONU. Lembrando que o discurso do Bolsonaro foi revisado pelo Steve Bannon, né? Ah, não sabia disso, não. Então, foi revisado pelo Steve Bannon. O Steve Bannon podia contratar o Bolsonaro, além de um trabalho de revisão, um trabalho de oratória. Que a oratória do Bolsonaro não dava. Mas essa foi a primeira vez que Não, mas dessa vez foi menos pior. Ele conseguiu continuar. Então. Porque ele tava lendo, na verdade. É porque ele tava lendo. Ele tava lendo o discurso. Ele tava lendo o discurso que tava passando na telinha lá na frente. Por isso que ele ficava com os olhinhos pequenininhos assim. Tentando enxergar as letrinhas que estavam lá distante, e ficou ridículo. É ridículo. O cara é um palhaço. Mas eu acho que tem... Quando você pega a linha de raciocínio, ele vai oscilando e ele vai e volta em alguns temas. Então eu acho que tem uma estratégia ali de criar uma confusão, que é, entendo eu, intencional no seu interlocutor. Ele foi um provocador, eu acho que o que mais surpreendeu, e até vi algumas reportagens nesse sentido, foi que ele tentou espizinhar o presidente francês, o Macron, e o Macron depois não deu a resposta que eu imagino que o Bolsonaro estava esperando. Então tem a linha está sendo essa linha de buscar polêmica, é uma linha de manter, me pareceu, dentro da opinião pública brasileira, ele como um estadista que pela primeira vez representa o Brasil falando do Brasil, não fica querendo fazer politicagem. Então tem essa leitura que de alguma maneira algumas pessoas estavam fazendo do discurso do Bolsonaro, apontando por um viés nacionalista, patriótico, então como se fosse defender os interesses do Brasil. E aí, contraditoriamente, o discurso dele é um discurso que ele está convidando o estrangeiro a consumir o Brasil enquanto turista, e as empresas internacionais, ele dizendo, a nossa economia já estabilizou, já está segura, então podem vir fazer seus investimentos aqui porque a gente está bancando a privatização. Ele juntou absolutamente tudo, porque eu acho também, se ele fosse falar sobre os temas principais do encontro, eu não sei se ele dá conta disso, e eu não sei se ele tem interesse, na verdade, se esse governo atual tem interesse em criar relações diplomáticas para além das relações bilaterais com os Estados Unidos. Então, é um país que tem se mostrado muito frágil na capacidade de construir alguma coisa em conjunto, e eu acho que
importante nessa linha de que ele fosse, bom, esse desenvolvimentismo que eles estão implementando é um desenvolvimentismo que vai sim colocar a natureza enquanto um produto, que vai sim transformar o meio ambiente numa commodity, para transformar as riquezas naturais em produtos de exportação, porque a gente tem que fazer riqueza rápido e a gente quer dar resultado econômico. E eu acho que é por isso que, na realidade, ficou tão patente assim quais são os grupos que o Bolsonaro está tentando combater no discurso dele, né? Aí, ao longo do discurso dele, foi pontuando, assim, quem são os grupos que, na verdade, que são inimigos do Bolsonaro, do bolsonarismo. E aí eu consegui listar 18 grupos. 18 inimigos? 18 inimigos. A gente tá entre eles? Os inimigos do nosso presidente. Somos deste inimigos. país. Então, daí, desses 18, assim, é um espectro muito gigantesco, assim. Vai desde a ONU, que ele tava lá falando mal da Podia ONU. ser 17, né, ao invés de 18. É verdade. Né? Ele errou aí. Ele errou na conta. Vai desde a ONU, passando pela França, pela Alemanha, aí vem Cuba, PT, Venezuela, socialismo, e vai até, né, quando ele comenta também lá na extrema esquerda, com os que ele chamou de terroristas políticos, né? O César Battisti, os paraguaios, César né? e Battisti, era César e Battisti. Battisti, desculpa. E aí a gente vê, por exemplo, quando ele fala sobre o combate ao crime, né, ao tráfico, às drogas, uma clara relação, né, entre a criminalização da população a população negra, né, pobre e periférica das cidades, né, e um ataque também, eu vi desse jeito, né, um ataque também da classe trabalhadora, quando ele, na verdade, ele faz diversas vezes propaganda do Brasil, vendendo o Brasil, falando, né, da liberalização da economia, blá 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 blá, blá, né, da desburocratização, da desregulamentação. O que ele está fazendo? Ele não está vendendo o Brasil, na minha opinião. Ele não está vendendo o Brasil, porque se a gente olhar para uma perspectiva de classe, ele está vendendo a classe trabalhadora. A classe trabalhadora está aí para ser explorada ao máximo, até o talo, né? E junto a isso, né, a questão da própria natureza, né? E aí as ONGs, né, entra nisso, né? Você elencou ONGs também como inimigo? E dois tipos de ONGs ele coloca, né? Tanto as dos direitos humanos quanto as ambientais, né? E aí, o que ele comentou sobre as ONGs ambientais? As ONGs ambientais, ele vai colocar essas ONGs ambientais dentro do discurso que ele faz, né, da crítica que ele vai fazer para a Alemanha, por exemplo, de forma velada, né? Com um fundo amazônico, né, que ele dizendo, né, que esses países, né, como a Alemanha, não nomeia, né, mas alguns países europeus que estão queimando, já queimaram suas florestas, é meio que ele falando assim, deixa a gente queimar a nossa aqui também, né? E o que eu acho interessante é que isso que você colocou de vender a classe trabalhadora e também o meio ambiente, isso é tanto presente nessa extrema direita, como também nessa direita neoliberal com pudor, assim, da ONU, né? Porque a Amazônia é uma commodity pro Bolsonaro, só que aí é derrubar tudo lá e plantar soja, mas também acaba sendo uma commodity para os outros países, né? Alemanha, França, só que aí é mais uma commodity ligada à biodiversidade, então é vender o meio ambiente crédito de carbono. Crédito de carbono, de outras formas. Que é o discursinho, né, que a gente já está acostumado do desenvolvimento sustentável, né? Isso. Bom, mas e aí então, se o meio ambiente, então, para o capitalismo é visto como commodity, como que é visto para o anarquismo? Aí a gente vai entrar no próximo quadro, vamos falar de anarquia. A bandeira do anarquismo, com seu lema libertário, vai sepultar o liberalismo mal cheiroso e reacionário. Bakunin está de volta. Bom, vamos lá então. Aqui agora apresentando Vamos Falar de Anarquia, vamos trabalhar a questão ambiental, primeiro com uma ideia que é de ecologia social. O que seria isso, Vitor? Bom, ecologia social é um conceito, né, que foi elaborado pelo Murray Bookchin, né? O Bookchin, ele tem uma trajetória bem interessante, na verdade, né, na esquerda. Ele
começou, né, a sua militância na juventude comunista, na real ele é stalinista. Pois é. Depois ele Stalinista? Essa eu não sabia. Pois é. E depois ele vai para o trotskismo e aí ele viu que na verdade ele estava totalmente equivocado e aí ele vai para o anarquismo. Aí no final da vida ele dá uma enmaluquecida lá. Umas alfinetadas nos anarquistas. Dá uma alfinetada no anarquista e ele vai desenvolver uma nova, que ele vai chamar de nova corrente, né, da esquerda, que é o comunalismo libertário. Né? Bom, o conceito de ecologia social, né, aqui para o Brasil, né, ele foi traduzido alguns textos do Bookchin, foi publicado pela editora Quiamé, né, com tradução do Mauro José Cavalcante, né, e aí nesses textos escolhidos pelo o Mauro José, ele vai dialogar em cima de dois conceitos, né, o conceito de ecologia social e o de municipalismo libertário, né. O conceito de ecologia social do Bookchin é um conceito que tenta localizar qual que é a relação, a interação, na verdade, entre a sociedade e a natureza, né? E o Bookchin vai dizer que todos os problemas ambientais, eles na verdade são decorrentes de problemas sociais, né? Então, queimadas, por exemplo, né? Furacão, que mais que a gente vê por aí? Deslizamento, né? Então, todos esses problemas são, na verdade, em decorrência de problemas sociais. Em que sentido, né? No sentido de que o capitalismo, né? Aquilo que a gente estava falando antes, né? O capitalismo, ele enxerga a natureza como uma mercadoria e, por conta disso, vai explorar a natureza, né? Criando valor, né? Mas o Bookchin vai dizer que, na verdade, partindo da ideia da ecologia social, nós temos que fazer uma crítica para além do capitalismo também, né? A ecologia social vai fazer uma crítica que vai num sentido da própria dominação da natureza, né? Então, ele vai dizer que essa forma de dominação ela é anterior ao capitalismo, né? Onde o homem ele vai dominar a natureza, né? E esse tipo de dominação ela deriva todos os outros tipos de dominação, né? A dominação do homem sobre o homem, a dominação do homem sobre a mulher, do branco sobre o negro e por aí vai. Você acha que a Silvia Federici, quando ela tá escrevendo Caliban e a Bruxa e pensando sobre esse processo de dominação também, ela faz de alguma maneira essa junção, esse diálogo entre esse processo de dominação da natureza, dos homens sobre as mulheres, enfim, esse processo do patriarcado? Eu acho que existem diálogos, sim, né, entre o que a Silvia e o Bookchin coloca, mas eu acho que a ênfase que o Bookchin dá é no próprio processo que é natural dos seres humanos, né? Acho que a ideia de ecologia social, o Bookchin coloca que a sociedade ela faz parte da natureza humana, né? E o próprio processo evolutivo dos seres humanos, né? O processo da evolução natural corresponde à evolução social. Então, o social e o natural, eles estão numa continuidade. Né? Está numa continuidade. A questão da diferença que se dá é quando essa socialização produz uma centralização de poder de tal forma que a sociedade ela se vê de forma distinta da natureza e a partir dessa distinção entre sociedade, o que é cultura, né, que a gente chama a distinção entre cultura e natureza, a distinção então de sociedade e natureza cria uma hierarquia, né, produzindo várias outras hierarquias. Então, o patriarcado seria uma forma hierárquica, né, a supremacia branca e por aí vai. Né? E, Victor, essa ideia do Bookchin de ecologia social foi praticada em algum momento? Então, tem sido praticada? Tem sido praticada, por exemplo, na Revolução Curda, né? Então, os curdos que foram bastante influenciados pelas ideias do Bookchin
né, a partir das autocríticas, né, que o próprio PKK veio realizando ao longo aí das últimas décadas, colocou a questão da ecologia social como um dos fatores, um dos pilares, na verdade, da própria forma com que aquela revolução ela tem se organizado, né? E, Adriano, o Vitor trouxe então um autor mais contemporâneo, apesar de já estar morto, né? Como o Harpo Bookchin, que é ali do segunda metade do século XX, né, Vitor? Segunda metade do século XX, ele morreu no começo dos anos 2000, 2006, se não me engano. E que ele propõe a ecologia social em contraponto a uma ideia de ecologia liberal. Mas essa crítica à ecologia já estava presente no anarquismo? Eu acho que a ideia em si de ecologia, ela vai ganhar força, eu acho, com os movimentos ambientalistas, mas o processo que a gente vê de reivindicação do conceito de ecologia remete lá à metade do século passado. Então, interessante quando o Vitor está chamando atenção desse processo do processo da evolução, que é um conceito desenvolvido pelo Ernst Haeckel, que é um biólogo alemão, ele escreve e publica a primeira vez o conceito de ecologia em 1866, que são 7 anos depois da publicação da Origem das Espécies pelo Darwin. Então é um conceito que está surgindo dentro desse contexto evolucionista, e aí o Élisée Reclus, junto com Kropotkin, com Metchnikoff, uma série de geógrafos anarquistas europeus, eles estão questionando um pouco essa ideia de ecologia, porque a ecologia ela cinde no seu surgimento a relação entre sociedade e natureza, atribuindo uma dimensão mais pura para a natureza, e a natureza como o homem sendo um elemento externo e perverso à sociedade, que eu acho que é onde o Bookchin tenta voltar com os clássicos. E aí, nesse aspecto, eles estão reivindicando um conceito que é o conceito de mesologia, ou seja, a ciência do meio, onde o meio é uma relação indissociável entre sociedade e natureza. Então, a ideia do Reclus, a ideia do Kropotkin, quando eles estão, o Kropotkin começando a pensar no apoio mútuo, nessa obra que ele vai desenvolver ao longo das décadas seguintes, e o Élisée Reclus pensando nessa história da humanidade, eles vão olhar para essa relação indissociável entre sociedade e natureza, e aí pensando que a sociedade muda, a natureza muda, e existe uma interferência mútua entre esses dois processos. Não dá para você colocar uma coisa em detrimento da outra. Exatamente, por isso que não tem como a gente dizer que os problemas ecológicos eles são decorrentes do próprio desenvolvimento da natureza ou somente da relação entre sociedade e natureza, mas o problema dos ambientais está na própria sociedade, porque é um desdobramento. Perfeito. Então, gente, esse foi o Vamos Falar de Anarquia, a nossa pílula semanal de teorias e práticas anarquistas. Agora vamos para o intervalo e já voltamos com Antinomia. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? É meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, mas meu. Não é pra falar, eu vou falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara. Tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara. O programa é meu. Ih, seu caramba, sai daqui. Vai, tá. Roots and Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia.
quinta-feira, 8 da noite, na Antena Zero, Mental Pollution. Crust, The Beat, Metal Punk. Apresentação, Mauro Escárnio. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Cine Zero, lançamentos, clássicos, trilha sonora. Todos os domingos, às 8 da noite, aqui na Antena Zero. Estima-se que existam mais de 130 mil rádios web no Brasil, 40 mil só no estado de São Paulo. Somente 3 delas concorrem ao prêmio APCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. Uma delas é Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Indicada ao prêmio APCA de 2019. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero, 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 zero. Voltando ao Antinomia, programa semanal da Biblioteca Terra Livre, com a rádio Antena Zero, a rádio que não toca apenas o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Agora vamos para o nosso quadro Recordando aqueles e aquelas que habitaram e lutaram antes da gente. Vamos para o Ângelos Novos. No dia 28 de setembro de 1968, morria o anarquista Edgar Allan Poe. Bom, Edgar Allan Poe, talvez o nome mais conhecido do anarquismo brasileiro, acho que, né, aquele que a gente, quando vai ter o primeiro contato com a história do anarquismo aqui no Brasil, a gente vai passar pelo nome dele. Paulista, nasceu em Mogi Mirim e foi jornalista. E teve uma importante função tanto na propaganda do anarquismo, fundou e foi redator de alguns dos principais jornais anarquistas ali das primeiras décadas do século XX, como a Lanterna, a Plebe, a Guerra Social, e também foi importante na função organizativa. Na greve de 17 exerceu um grande papel, fez parte do comitê de greve, de negociação, e depois, ali na década de 20 e na década de 30, ele foi um dos fundadores do Sindicato de Jornalistas e também ele foi um dos fundadores do Centro de Cultura Social em 1933. E ele vai ser articulador também da Federação Operária de São Paulo. Também, então ele cumpre essa função tanto de propaganda, como de organização política anarquista, como de organização sindical. Sem levar em consideração o fato de que ele foi um dos principais arquivistas do movimento anarquista, e a gente só tem a memória do movimento anarquista viva hoje, porque pessoas como Edgar Allan Poe deram a vida para juntar documentos, para conseguir fazer com que a história do anarquismo permanecesse viva nos jornais. Exato, e o arquivo dele está disponível para consulta pública em Campinas, na Unicamp. É o arquivo Edgar Allan Poe. 29 de setembro de 1921, morre Fania Baron, anarquista russa. Bom, a Fania Baron é um nome desconhecido, acho que infelizmente. É uma anarquista que nasceu onde hoje é a Lituânia, mas na época era Império Russo. Desde jovem fez propaganda
quando a Rússia ainda vivia o regime czarista. E em 1911, por questões políticas, ela teve que fugir da Rússia e foi para os Estados Unidos. Aí, ela, lá nos Estados Unidos, ela fez parte da IWW, foi militante em Chicago, ao lado de uma anarquista mais conhecida, que é Lucy Parsons, e colaborou também na revista Mother Earth, que era da Emma Goldman, que aliás tem uma trajetória muito parecida com a dela, né, também. Nasceu numa região parecida não, né, numa região próxima, ali que era onde hoje é a Lituânia, e também migrou para os Estados Unidos. Com a Revolução Russa, a Fania Baron volta para a Rússia, na região da Ucrânia. Fez parte da Revolução Makhnovista, fez parte da Comissão de Educação da Makhnovitina e depois, com a repressão à Makhnovitina, a Revolução Makhnovista, a Revolução Ucraniana, ela foi presa pela polícia comunista, a tcheca, e foi morta em 1921. Isso, só pra gente pegar, o caso da Fania Baron, além de ser um exemplo de militância, é um exemplo para cair aquela tese malfadada de que o regime comunista na União Soviética começou a desandar só depois que o Stalin assumiu, né? A tcheca já foi criada pelo Lenin e já funcionava a todo vapor na época, e tanto que ela morre em 21. E acho que é interessante perceber que a história dessa militante, assim como a do Edgar Allan Poe, é uma história de publicação, é uma história de militância, é uma história de ação direta. Então, e isso vincula a gente ao nosso terceira menção. No dia 1º de outubro de 1867, nascia Fernand Pelloutier, anarquista e um dos fundadores do sindicalismo revolucionário. Bom, Pelloutier, talvez acho que o nome mais importante no momento ali do final do século XIX, que foi a retomada da ação sindical como a principal tática do movimento anarquista. Porque teve um momento em que houve ali uma propaganda pelo feito, houve uma prioridade da propaganda pelo feito, que seriam o uso de atentados como principal tática. E o Pelloutier, junto com outros e outras militantes, colocam essa questão sindical também. Lembrando aí o que o Adriano falou, Pelloutier, além de ser um sindicalista, também tinha o seu jornal, também discutia questões que não envolviam apenas sindicato, como questões arte, educação, e foi um dos principais motivadores de uma instituição que era a Bolsa do Trabalho, que relacionava sindicato, relacionava escola, relacionava museu, biblioteca, dentro da mesma instituição. Ou seja, ação direta dos anarquistas para e pelos anarquistas. Perfeito! Agora, gente, encerrando então o Ângelos Novos, vamos agora para o próximo bloco, No Batente. Bom, gente, agora vamos para o No Batente, o noticiário daqueles que sofrem as contradições do capital no batente e daqueles que estão na linha de frente. Vamos lá, então, agora a gente vai entrando na primeira parte do programa, retomando aquela discussão sobre questão ambiental, Amazônia, questão indígena e o bolsonarismo. Vamos escutar agora o discurso do Raoni, que foi tema também da fala do Bolsonaro. Eu quero falar para vocês que meu pensamento é tranquilo, que meu pensamento é pela paz. Tania, funcionário nem é bem, e muito bem do que já, cati funcionário que já, orcato, Tania, caben por nuvem né, mova meia mãe, Tania. O Bolsonaro falou que eu não sou uma liderança.
E ele que não é uma liderança tem que sair. Bom, na fala do Bolsonaro, ele, como a gente comentou, ele colocou também o Raoni ali como um antagonista, vamos dizer assim, né? Como um índio que foi cooptado pelos regimes socialistas, etc e tal. E como a gente sabe, o Raoni é um dos principais nomes do movimento indígena há décadas já e que tem uma grande visibilidade internacional. Então não foi à toa que o Bolsonaro usou o palanque da ONU para falar do Raoni. Vitor, o que você tem para falar sobre essa questão pra gente? Bom, eu acho que a organização das comunidades indígenas, né, o movimento indígena, ela é fundamental para a gente entender, né, a proteção da mata, né, das florestas, né, como a gente pode perceber, qualquer um pode perceber, né, até a NASA percebe que quando tem comunidades indígenas existe uma maior preservação do ambiental daqueles lugares, né, mas pensar também no sentido inverso, né, de como que as populações mais fragilizadas elas sentem as mudanças climáticas de uma forma muito mais sensível do que o restante da população, né? Que hoje em dia existe uma linha de pesquisa que se chama racismo ambiental, que vai estudar justamente esses grupos mais vulneráveis, né? Então, povos ribeirinhos, pescadores, movimento quilombola, né? Todos esses grupos, eles sentem as mudanças climáticas de uma forma muito mais drástica do que qualquer outro grupo que tem, sei lá, que está na cidade, por exemplo. Até mesmo na cidade, né? Na cidade, populações que vivem em zonas de risco, né? Favelas que tem deslizamento que a gente vê, na verdade, todo dia, todo ano acontecer com as chuvas, com as enchentes. Essas populações, elas são as mais afetadas, elas são estão mais em maior vulnerabilidade. E eu acho que as lutas que envolvem essas pessoas, a gente tem que levar em consideração que elas também são lutas que são pauta do movimento ambiental, né? Não sei, e você, Adriano, o que você pensa sobre isso? Eu acho que você está antecipando já o debate da semana que vem da questão urbana, mas com certeza eu acho que olhar para as transformações ambientais e o processo que isso está desencadeando, eu acho que é um processo de violência econômica que está explícito no processo de vulnerabilidade ambiental. Quando a gente pensa nessas áreas de mananciais que estão sendo ocupadas, exatamente elas não estavam sendo ocupadas antes porque elas têm uma característica de garantir o acesso aos recursos hídricos e sendo a última fronteira da exploração econômica, elas acabam sendo também as que vão ser utilizadas pelas populações mais carentes. Mas para além disso, eu acho que tentando olhar para o caso específico da violência contra algumas lideranças indígenas e da descredibilidade tentar descredibilizar o movimento indígena no Brasil, quando o movimento indígena está começando um processo, está intensificando, na verdade, começando, acho que é uma palavra equivocada, processo de articulação política e da construção de conselhos para ação conjunta, ou seja, está criando uma unidade de ação, o Bolsonaro tentar descredibilizar, e não só descredibilizar, porque não foi só falar que o Raoni não era bom o suficiente, mas ele levou, ou que era comunista, ele levou uma liderança indígena que ele atribuiu um papel de representatividade, que foi a Izani Kalapalu, que ela é uma representante, ela se identifica e se reivindica como uma representante de alguns povos do Xingu, que esteve presente nesse processo polêmico da construção de Belo Monte. Então o processo da violência contra os grupos indígenas não começou agora, ele tem se intensificado e ele foi, acho que desde a ditadura militar, uma das marcas dos governos autoritários de silenciar e violentar essas comunidades, mas durante os supostos governos progressistas a violência contra os indígenas também esteve presente, a gente não pode esquecer de apontar isso, mas em especial quando ele coloca essa liderança na Assembleia Geral da ONU, está lá envolta com a bandeira do Brasil
e está aplaudindo de alguma maneira essa política desse novo desenvolvimentismo ambiental que o Bolsonaro supostamente está reivindicando, ou seja, uma nova política indigenista, eu acho que isso mostra pra gente que eles não estão brincando, e esse processo que a gente vê, o Brasil é o principal país no mundo onde lideranças indígenas e lideranças ambientalistas são assassinadas, a gente está no topo do ranking global. Isso mostra pra gente que a vida de todos aqueles indígenas que não estão de acordo com essas decisões do governo estão sendo colocadas em risco, né? E se a vida dessas pessoas estão sendo colocadas em risco, logo as áreas de preservação ambiental também estão sendo colocadas em risco, uma vez que são esses indígenas que estão garantindo isso. Bom, gente, ainda sobre a questão ambiental, a gente vai agora tocar uma música que é do Cólera, Deixe a Terra em Paz, para abrir o nosso próximo quadro, Fuego de Vida, o nosso momento cultural da semana. Derrubando a Amazônia, camada de ozônio, feridas sangrando, matança, egoísmo em massa, é uma emergência, é uma emergência. A terra, bom lugar pra morar, tem muita mata, muita chuva e tem a espera, só pra ver os leões, as árvores, os peixes e os imensos vulcões. Bicho, gente, está doente, mata o mundo, mata a gente. Parem as guerras, deixem a terra em paz. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz. A terra, universo plural, a biodiversa, a estrutura que gira, tem hora para nos clarear. Comida pra todos, é um enorme quintal. Bicho, gente, está doente, mata o mundo, mata a gente. Parem as guerras, deixem a terra em paz. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz, em paz. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz. Sobe a terra, já! Sobe a terra, já! Tu já! Sobe a terra, já! Sobe a terra, já! O planeta azul sempre exterminado. A terra tem sua vida, seu ar, um mar de planeta que quer sempre girar. A vida é o motivo que faz com que a gente deixe a terra em paz. Bicho, gente, está doente, mata o mundo, mata a gente. Parem as guerras, deixem a terra em paz. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz, em paz. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz, em paz. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz, em paz. Deixa a terra em paz. Deixa a terra em paz. Bom, gente, essa foi então a música Deixe a Terra em Paz, do álbum do mesmo nome, da banda Cólera. E a gente tocou ela, para além da questão que dialoga com os temas do nosso programa de hoje, a gente também tocou em homenagem ao Redson Pose, que era o vocalista do Cólera, era o principal compositor da banda, que exatamente há 8 anos ele morreu, no dia 27 de setembro de 2011. Então é uma homenagem nossa ao Redson, que através das suas músicas, através também da sua ação política,
trouxe muita gente para não só para o anarquismo, mas enfim, mas também com esse espírito libertário, vamos dizer assim, do cólera, trouxe muita gente boa que está aí hoje na militância, teve um despertar da consciência política com as músicas do cólera. Então, uma homenagem nossa ao Redson. E a música, como a gente viu, né, trabalha com a questão ambiental. E, Adriano, você tem alguma dica aí de alguma manifestação cultural, aí, algum ato, algum evento cultural que também trabalha com esse mesmo tema? Eu queria chamar a atenção para uma peça de teatro que esteve recentemente em turnê pelos rios paraenses, que desde 2016 estreou nos palcos aqui de São Paulo e recorrentemente tem sido apresentada em São Paulo, que é a peça Desuó, Breviário das Águas, que conta a história de uma família ribeirinha que é afetada pela construção da hidrelétrica do rio Tapajós, e essa hidrelétrica ela transforma a experiência social, comunitária, ela destrói os vínculos, destrói o laço dessa sociedade e expulsa essas famílias para a periferia das grandes cidades. E a peça, de uma maneira bastante sensível, consegue construir essa narrativa desse processo de expulsão dessas famílias e dessa reconstrução da vida num contexto inóspito que são as grandes capitais. Então é uma peça do Núcleo Macabeia, que é aqui de São Paulo, que tem Rudinei Borges como o seu escritor e tem o Ju Vieira e o Edgar Castro em cena. É uma peça que tem mais ou menos 1 hora de duração. Assim que voltar em cartaz, eu sugiro que vocês, ouvintes, estejam atentas e atentos, porque é imperdível. Eu também tenho uma dica cultural. Agora no dia 5 de outubro, às 16 horas, no CCS, Centro de Cultura Social, na Rua General Jardim 253, sala 22, vai ter uma atividade sobre o tema, né, ecofeminismo e ecofeminismo antiespecista. Então é um diálogo entre o anarquismo, o ecofeminismo e o antiespecismo. Isso amanhã? Não, dia 5 de outubro. Opa, perdão, pensei que era o próximo sábado. Então é daqui, na próxima semana. Exatamente. Programem-se. Tá. Programem-se, então aí, gente. E a peça que você comentou, tá em cartaz? Em São Paulo não, mas provavelmente volta. Ela esteve em cartaz no Pará, fez uma circulação grande durante 2 meses e recentemente encerrou essa turnê. Em breve é provável que esteja aqui em São Paulo. Então, gente, fiquem atentos para quando chegar aqui em São Paulo vocês também acompanharem. Bom, gente, agora encaminhando para o final do Antinomia, Adriano, quer deixar algum recado para os nossos ouvintes? A gente tem realizado uma série de ações. No caso, a gente vai estar divulgando, ouvintes fiquem atentos à programação da Feira Anarquista em breve. E a gente, como vocês sabem, tem trabalhado com a questão editorial. Um dos projetos da biblioteca são publicações de livros e a gente quer fazer um anúncio da promoção de um sorteio do livro Chorecha Rojavaie, Revolução, uma palavra feminina, uma publicação colaborativa entre Biblioteca Terra Livre e Comitê da Resistência Popular Curda de São Paulo. Um livro que conta a história da resistência curda no norte da Síria. Esse livro vai estar sendo sorteado na próxima sexta-feira aqui no programa. Então você, ouvinte, marque 2 colegas na publicação deste podcast, desse programa, e você estará automaticamente concorrendo a um exemplar do livro. E Vitor, você tem algum recado? O meu recado é: nos sigam nas nossas redes sociais, sigam também os nossos companheiros e companheiras também, do pessoal do Centro de Cultura Social, do Ativismo ABC, do NELCA, que é o Núcleo de Estudos Libertários Carlo Degheri, né? Siga a gente no Twitter, que é @bterralivre. No Facebook a gente tá como @Biblioteca Terra Livre. E a gente também tá no Instagram e YouTube. E como tá no Instagram? Biblioteca Terra Livre também. Biblioteca Terra Livre também. Perfeito, então, gente. E além, complementando o recado do Vitor, além de nos seguir, envie mensagens pra gente. Também pra gente
saber aqui como que vocês estão achando do programa e futuramente pra gente ler as suas mensagens aqui no programa. Bom, gente, eu também quero passar um recado rapidinho. Momento Maguila. Eu vou mandar um abraço pro meu irmão, que por um acaso se chama Raoni também, que amanhã é o aniversário dele. Ele agora se mudou, tá lá no Canadá, então eu desejo tudo de bom pra ele. Um abração, um beijo. Eu só mando um beijo pra ele também se ele ouvir esse beijo que você tá dando pra ele, porque é no final e desse comentar. Eu quero ver. Ele falou que tá escutando, eu quero ver se ele tá escutando de verdade. Por isso que eu mandei o beijo pra ele, entendeu? É uma prova. Tô vendo se ele vai passar na prova. Porque se ele não passar, o bagulho vai ficar louco também. Bom, e então, gente, esse foi o Antinomia. Toda sexta-feira, às 16 horas, na faixa falada da Antena Zero. Nos escutem, então, ao vivo em antenazero.com. E, por enquanto, vocês podem também nos ouvir no YouTube, no canal da Biblioteca Terra Livre. Então, beijo, gente, boa semana, até! Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.